Você já teve a sensação de que a sua solidão é histórica? Como se aquele vazio que você sente à noite, sabe, depois do trabalho, não fosse só coisa sua, mas o resultado de um experimento que começou séculos atrás. E esse laboratório se chama modernidade. Hoje a gente vai fazer uma pergunta um tanto quanto estranha, talvez, para você. A gente vai pegar a sua solidão, a gente vai colocar em cima da mesa e perguntar para ela o seguinte: em que momento da história o ser humano começou a se sentir tão sozinho por dentro? Não é com o smartphone, já te adianto. Não é com o capitalismo tardio, já te adianto. Não é com a vida urbana, eu já te adianto. Segundo Hegel, essa solidão moderna foi inventada quando o mundo deixou de ser um só e virou pedaços. Religião de um lado, política de outro, ciência num canto, economia num outro, moral trancada num certo porão. Hoje a gente vai ver onde essa solidão começou e por que ela ainda mora dentro de você. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. Eu estou olhando para as minhas anotações aqui, então vai ser um bate-papo, mais do que outra coisa, essa aula aberta, e ela faz parte de um aquecimento. Esse mês eu vou passar o mês inteiro refletindo sobre a solidão moderna / contemporânea, investigando suas causas, os seus efeitos e como lidar com ela, para culminar com o lançamento do nosso Clube do Livro 2026, cujo tema será solidão, em que você não conversará comigo, você conversará com filósofos que lidaram com o tema para resolver e encaminhar esse problema que cada vez acomete mais gente no mundo e no nosso país. Mas se você já se convenceu a entrar no Clube do Livro e quer fazer parte de uma lista de espera VIP para super interessados, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também, certo? Eu separei aqui essa aula em alguns capítulos, tá? Fiz algumas anotações aqui no meu caderno e também coloquei aqui na frente. Mas eu estou baseando ela numa aula do nosso núcleo de formação filosófica, que é a minha escola. Nós fizemos um curso há alguns anos, do iluminismo aos marxismos, e nós fizemos um módulo inteiro sobre Hegel. Nesse módulo, há uma aula específica cujo título é Formação do Pensamento de Hegel. Formação do Pensamento de Hegel. Acho que eu posso até compartilhar com você aqui, por que não? Tá aqui, ó. Essa aula aqui, ó. Formação do Pensamento de Hegel, tá vendo? Eu vou pegar a apostila dessa aula, que é essa aqui. Esse é o sumário da apostila. Principalmente isso aqui, ó, o problema da cisão do mundo moderno. Esse diagnóstico do Hegel é central para entender por que você está sozinho hoje. Vamos nele? Então vamos lá. Seguir o meu roteiro aqui. Então, veja, o Hegel teve esse insight, isso é muito, muito curioso. Quando ele era adolescente, num caderno escolar, nesse caderno escolar, ele escreveu essa expressão, a cisão do mundo moderno. É uma excelente, excelente expressão para a gente compreender o nosso mundo atual. O Hegel percebe que o mundo antigo, na sua concepção, era, pelo menos na imagem que se tinha dele, uma espécie de unidade orgânica. O que isso quer dizer? Quer dizer que religião se misturava com política e ninguém via problema nisso. Filosofia se misturava com vida cotidiana e ninguém via problema nisso. Arte era misturada com política e ninguém via problema nisso. Medicina era misturada com espiritualidade e ninguém via problema nisso. No mundo moderno, essa unidade começa a ruir, começa a quebrar. A modernidade nasce como uma espécie de ruptura. Reforma protestante, humanismo, revolução científica, Estado laico, Revolução Francesa, são todos elementos que o Hegel vai fazer uso para explicar a sua tese. E a pergunta que ele se faz é o que acontece com a consciência humana quando o mundo em que ela vive se torna um mundo fragmentado. É aqui que a história da solidão começa. Vamos analisar isso aprofundando o problema.
O problema é que o mundo deixa de ser um só. O que essa frase quer dizer? Hegel enxerga uma coisa que a gente sente na pele. Que coisa é essa? O mundo moderno é uma divisão em fábrica, como se fosse aquelas esteiras em que o operário vai produzindo peças, ele nunca vê o todo. No mundo antigo, a vida parecia, no entanto, mais como a profissão de uma fiadeira que faz um tecido. Ela faz o tecido, mas ela sempre vê o todo do tecido. No mundo moderno, esse tecido arrebentou, percebe? O Hegel vê, então, 3 grandes cisões inaugurando esse novo cenário. Primeira cisão, uma cisão religiosa. Em que sentido? A Reforma Protestante faz uma ruptura com o catolicismo que unificava a cultura europeia de então. É claro que a análise dele é europeia e, por consequência, também é ocidental. Segunda, uma ruptura cultural. O humanismo rompe com o teocentrismo. O foco sai de Deus para vir para o homem. E a terceira ruptura é científica. A revolução científica rompe com a metafísica aristotélica. A ciência se autonomiza de uma concepção axiológica, como nós dizemos em filosofia, uma concepção a respeito dos valores da realidade. Cada uma dessas rupturas vai abrindo uma espécie de buraco, um espaço entre o antes e o depois. Entre aquilo que era um só bloco, na visão do Hegel, e agora são esferas separadas, com leis próprias, percebe? A pergunta do Hegel, se a gente quiser traduzir para os dias de hoje, é mais ou menos esta. Como é que a gente vive num mundo em pedaços, sem se sentir por dentro um mosaico rachado? Como? E aí, como eu tenho feito nessas aulas, vamos dividir em capítulos a nossa explicação. Então, o primeiro capítulo é o seguinte: o mundo em que ninguém está, entre aspas, sozinho. Eu vou falar aqui sobre a totalidade grega, nas palavras do Hegel, tá? Para entender a solidão moderna, o Hegel começa com uma nostalgia, uma espécie de retorno a um lar perdido. Então, esse lar perdido é o mundo grego. É uma espécie de totalidade ideal na qual nós queremos voltar, para a qual nós queremos voltar. Então, ele chama esse mundo de o mundo do espírito verdadeiro. Ele chama esse mundo de totalidade ética. Tudo fazia parte de um mesmo organismo cultural. Então, na Grécia, vai dizer o Hegel, poxa, a arquitetura não era só construção, era uma expressão religiosa, era uma expressão filosófica. O Partenon, que até hoje é um centro turístico principal da Grécia, não é só um templo, ele é uma tese em mármore, ele é uma materialização das concepções gregas de ordem, de beleza, de proporção, de cosmos, essa totalidade ordenada e bela. A filosofia não era apenas um hobby acadêmico, ela era um projeto de cidade. Essa cidade, que os romanos vão traduzir por república e os gregos vão chamar de politeia, né? Nessa cidade, o Platão pensa a justiça como ordenação harmônica de tudo. A medicina não era só cuidado do corpo, era cuidado do corpo e do espírito, que eram entendidos indissociáveis um do outro. Curar era também uma espécie de ritual, símbolo, sentido. Era muito comum que nos templos dedicados à cura houvesse também teatros, uma espécie de tentativa de curar a alma e o corpo juntos. Tem uma expressão grega para isso, psicagogia. É parecido com a palavra pedagogia. Psicagogia é a condução da alma. A astronomia grega não era só cálculo, ela era muito mais que isso. Constelações narravam a história de deuses, de heróis. Então, na cultura grega, tudo se cruzava. Tudo era uma totalidade. Religião, política, arte, vida comum, filosofia. E aí o Hegel olha para isso e enxerga o seguinte cenário. Em um mundo em que o cidadão está integrado à cidade, em um mundo em que a religião é vida pública, em que a filosofia é uma forma de existência, nesse mundo a solidão ainda não tem a forma que terá
depois. Porque o indivíduo não é ainda esse eu isolado, com 1000 papéis conflitantes. Pai, trabalhador, lutador, cidadão. Ele é parte de uma vida comum. Essa vida comum se interliga em todos os seus aspectos. E aqui entra aquela nostalgia da qual eu falava. O mundo antigo vira para o Hegel uma imagem de uma unidade perdida. A solidão moderna, em contraste, é a experiência de viver num mundo em que essa unidade ruiu. Então, esse é o fim do primeiro capítulo, e a gente vai agora para o segundo capítulo, em que eu quero falar do cristianismo e a invenção, para o Hegel, de uma espécie de dentro solitário. Aqui, a gente vai analisar o cristianismo, que vai culminar no luteranismo, certo? Bom, Hegel possivelmente seria pastor, mas se tornou filósofo. Mas essa formação religiosa original dele ficou. Ele percebe duas coisas ao mesmo tempo. Uma, o cristianismo é uma religião dos tempos modernos. Duas, o cristianismo é um dos motores da cisão moderna. Em que sentido? O primeiro sentido é que Hegel critica uma certa positividade do cristianismo. E o que é essa positividade do cristianismo? Tudo aquilo que limita a mensagem religiosa a um tempo, a uma cultura, a uma fórmula, a um dogma específico, isso é a positividade do cristianismo. Uma verdade que vale apenas para um grupo, uma cultura, um contexto, uma tradição. Então, ele percebe que, apesar dessa positividade do cristianismo, tem algo que é notável. O cristianismo faz nascer a ideia de consciência interior. A religião deixa de ser só coisa da cidade, de discussão pública, da polis, né? E passa a ser algo que acontece no íntimo do indivíduo. No íntimo do indivíduo. A relação com Deus vira algo interior. A relação com Deus vira algo pessoal. A vida religiosa deixa de ser principalmente a vida em comunidade e passa a ser a vida da consciência. A gente pode, se a gente quiser, traduzir existencialmente essa mudança para nós. A gente pode dizer que o ser humano começa a viver um tipo de solidão diante de Deus. Só o indivíduo e Deus, sem intermediação de uma instituição religiosa. Essa ideia começa a tomar fôlego. É você, a sua culpa, o seu pecado, a sua salvação e a sua fé. Há um movimento um tanto quanto ambivalente aqui, e o Hegel vai explorar essa ambivalência, vai dizer que, por um lado, o nascimento da consciência moderna acontece, né, o sujeito que se percebe, que se examina, que se pensa, como continuação da tradição greco-romana, né? Sócrates já teria dito, a vida examinada não vale a pena ser vivida. A diferença é que Sócrates examinava na praça pública. O cristianismo vai internalizar esse exame. Esse exame agora é íntimo, eu comigo mesmo. Por outro lado, um passo na direção da separação que a gente está tentando analisar. Religião de um lado, política de outro, interioridade de um lado, mundo público de outro. Certo? Aquela totalidade grega se rompe. Agora existe uma cidade de um lado e o coração individual de outro. E eles já não caminham tão juntos assim. Sabe? A solidão moderna, portanto, aqui dá um passo a mais. Você não está mais apenas na cidade, você está dentro de si. E esse dentro pode ser um deserto. Fim do segundo capítulo, início do terceiro capítulo. Modernidade, quando o mundo estilhaça de vez. Agora vem a parte em que a solidão moderna é inventada oficialmente. Vamos ver em que medida a modernidade inventa a solidão moderna. Para o Hegel, o mundo moderno nasce com o renascimento. Ele ganha corpo com a reforma e ele se radicaliza com a revolução científica. E a gente pode dizer que ele explode
politicamente com a Revolução Francesa? Renascimento, Reforma Protestante, Revolução Política, Revolução Francesa. O que acontece nesses eventos para o Hegel? Primeira coisa, a gente pode resgatar, para entender o que acontece, a figura do Galileu Galilei e pegar ali o conflito entre ciência e religião. O caso Galileu é praticamente um símbolo cultural. Galileu é conhecido como o cientista que pegou o telescópio e apontou para os astros, investigando os astros não mais por princípios metafísicos, mas por metodologia empírica. A Bíblia, interpretada de certo modo, e aí você pode discordar, mas na época do Galileu isso era uma constante, não faz isso. A ciência começa a operar a partir da figura simbólica de Galileu segundo as suas próprias leis. Ou seja, leis baseadas na observação de um lado, no experimento, na matematização da natureza. A religião, portanto, aqui segue suas próprias referências. Fé, tradição, cultura, e a ciência não mais nela tem que se basear, simbolicamente. Simbolicamente. É claro que a mudança não acontece aqui, mas começa aqui. O mundo era um só, lembra, para Hegel? Agora ele ganha dois regimes de verdade. O sujeito racional, empírico, matematizante, e o da tradição. Ainda na modernidade, a gente pode pegar o nascimento do Estado laico, como a gente diz hoje. E aqui a gente vai dicotomizar, né, colocar de um lado e de outro, não mais ciência e religião, mas Estado e religião. Com o Estado laico, especialmente depois da Revolução Francesa, política e religião tendem a se separar. A gente vive até hoje resquícios dessa unificação, mas ela tende a se separar no mundo moderno. O poder deixa de depender, pelo menos diretamente, da igreja, e a igreja deixa de ser o eixo da ordem política, certo? Na prática, o que isso significa? Você é cidadão aqui e você é fiel lá. São papéis distintos. Não se integram automaticamente. De novo, unidade quebrada. Unidade quebrada. E aí a gente pode agora colocar em dicotomia, em oposição aqui, o sujeito e a realidade, a partir do Kant, na modernidade. Na filosofia, o Hegel vê o Kant como expressão dessa ruptura. O eu penso, o sujeito cartesiano de um lado, que o Kant reabilita, e a realidade do outro, a coisa em si, aquilo que eu não sei o que é, eu pressuponho que esteja lá, mas eu não consigo, digamos assim, acessar se não for por intermédio do meu conhecimento, de modo que eu não sei o que é a realidade nela mesma, eu só sei o modo como ela se me apresenta. Bom, você conhece o mundo através de formas da sua própria mente, se você quiser reduzir aqui o que o Kant está dizendo. Você não toca o mundo plenamente, existe sempre um meio entre você e o mundo. Tá? E esse meio é também uma forma de apartar do mundo. E, portanto, de te colocar em solidão. É como se o sujeito racional se separasse da realidade. A consciência separada do real. Identificação do Hegel. E a gente pode também colocar na conta da modernidade, segundo a interpretação do Hegel, uma dicotomia entre moral e política. Uma espécie de esquizofrenia institucional. O Hegel lê o Hobbes, os contratualistas, Rousseau, Mandeville, e ele vê o seguinte: na modernidade, a política é pensada como um pacto de interesses. A sociedade é posterior aos indivíduos. Os indivíduos se reúnem porque eles decidem, de acordo com interesses mútuos, se unir. O Hobbes quer evitar que a gente se mate. O homem é o lobo do homem. O Rousseau tem que colocar moral na política. Mandeville chuta o balde e diz assim: dos vícios privados sairá o benefício público. Essa é a tese famosa do Mandeville, né? E o resultado? De um lado, a moral, né? A moral se isola como problema específico de foro íntimo, dentro de mim, da minha consciência, e a política, que vira jogo de força, de cálculo, de interesse, sem necessidade de princípio ético. Tendo como precursor, obviamente, a figura de Maquiavel no Renascimento, certo? E aí, o indivíduo moderno, você se divide. Você é uma coisa na sua consciência
você é outra no trabalho, você é outra como cidadão, você é outra na sua igreja, percebe? A solidão moderna aqui não significa não ter amigos, é não ter uma unidade de vida, percebe? Outra cisão que a gente pode, assim, nomear é a cisão que dicotomiza de um lado economia e de outro sociedade. Hegel lê a economia como um grande sistema que é regido por necessidades e satisfação de necessidades. Hegel vê também essa espécie de autonomização nesse âmbito também. Ou seja, a economia deixa de ser apenas uma dimensão da vida social e vira um corpo próprio, um sistema de necessidades, com regras próprias, com princípios próprios, com valores próprios. Ou seja, se você está no campo econômico, vale o quanto você produz. Se você está no campo econômico, vale o quanto você é útil. Se você está no campo econômico, vale o quanto você atende a uma necessidade do mercado. Não vale o quanto você é bom pai, não vale o quanto você é bom filho, não vale o quanto você é bom em qualquer outro âmbito da vida, vale o quanto você produz. Aliás, essa análise aqui da economia e da sua autonomização é exatamente a análise que o Marx vai pegar para analisar a sociedade como um todo. Nesse sentido, como a sociedade moderna é cada vez mais centrada na produção econômica, você não entra mais como um ser moral, como um ser político, como um ser religioso, você é um trabalhador, na maior parte dos casos, ou um dono dos meios de produção, como dirá Marx, né? Ou seja, você é uma engrenagem, seja dono, seja trabalhador, nessa produção. Você é na medida em que você funciona nessa engrenagem. Se você não funcionar nessa engrenagem, você não é. Isso é assustador, não só para o Hegel, mas para a gente. Um sistema que funciona com a sua própria lógica passa a se impor à sociedade como um todo. A modernidade é cada vez mais a época da dimensão econômica prevalecendo sobre todas as outras. É por isso que, se você não é útil, ninguém gosta de você. É por isso que, se você não pode dar frutos que interessem às outras pessoas, elas não querem nem saber de você, porque você não vale enquanto pessoa, você vale enquanto função. É outra cisão, outro lugar em que você é um pedaço e não um todo, sabe? E aí, para chutar o balde, tem a Revolução Francesa. O que a Revolução Francesa é para o Hegel? Quando a Revolução explode, o Hegel vê a liberdade radical aparecer. O que é liberdade radical? Liberdade abstrata, pura, sem conteúdo definido. Em que sentido? Quero ser livre. Mas para quê? Não sei, quero ser livre. Sabe? Sem um para quê, a liberdade vira festa vazia ou, esse é o diagnóstico do Hegel, violência. Violência. Ela se autodestrói. É liberdade sem o para quê, que o Hegel vê na Revolução Francesa. Então, passada a parte mais exacerbada, passado o furacão, surge então a pergunta: onde é que essa liberdade se encarna? Em que instituições? Em que forma de vida? Em que projeto? E Hegel diz: a revolução não responde essas perguntas. Essa pergunta ainda está em aberto. A gente quer muito liberdade, muito, 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 muito. A gente não sabe tanto para quê. Enquanto ela estiver aberta, essa pergunta, a gente vive nessa sensação de que tudo é possível, mas nada é plenamente estável. Tudo pode se modificar a qualquer momento. E isso me leva de volta para o capítulo final, o capítulo 4. A solidão moderna por dentro. A partir daqui, a gente junta as peças que a gente acabou de analisar. Então, o mundo moderno é religiosamente interior e não exterior, é politicamente laico, é cientificamente autônomo, é moralmente cada vez mais individual e historicamente revolucionário. Esse é o diagnóstico do Hegel. Onde é que você fica nesse quebra-cabeça? Você vira também 4 coisas. Você vira um sujeito moral sozinho, trancado na sua consciência, decidindo o que é o certo e o errado só para você. Você vira um cidadão médio cético, entende? Você vê a política como o campo do jogo de interesses, onde moral, em tese, não entra. Você vira um trabalhador funcional, reduzido à lógica do sistema de necessidades, produzir, 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 consumir, 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 performar, performar, performar. E você vira uma mente dividida.
tentando conciliar ciência, fé, desejo, mercado, direitos e expectativas. Essa é a solidão moderna. Não é apenas estar sem companhia. Nota, é viver uma cultura em que nada garante uma unidade de sentido. O mundo grego tinha uma totalidade ética. Lembra? Nós temos hoje um mosaico. Hegel diria um mundo, e essa expressão é do Hegel antes de ser do Marx, alienado, alheio de si, que se dá em transferência, que é apartado de si. Um mundo em que as partes se soltam do todo. E o sujeito se vê diante dessas esferas desgarradas. Quer ver quando você sente isso? Você sente isso quando você é uma pessoa no trabalho, e outra na família, e outra ainda na internet. Você sente isso quando você pensa política de um jeito, mas você consome de outro. Você condena publicamente certas coisas, mas você no íntimo consome essas coisas. Você acredita em valores morais que não cabem na lógica econômica, mas essa lógica econômica não tem jeito, te sustenta. Você sente que a sua fé, se você tem uma, não sabe como conversar direito com a ciência, com a política e até com a vida comum, fora do âmbito religioso que você frequenta. E no meio disso tudo, uma pergunta se coloca, se impõe. Onde é que eu, onde é que você, onde é que nós, enquanto indivíduos, nos unimos de novo? E aqui, vamos para um fechamento, sem conclusões, mas ainda assim tentando fazer alguma reflexão. Quando a gente diz que a solidão moderna foi inventada nesse período, esse período não é um lugar no mapa, entende? Esse processo histórico que o Hegel lê é uma ruptura da totalidade grega, por um lado, é uma interiorização cristã da consciência e é uma fragmentação moderna em ciência, em política, em moral, em economia e até em concepções revolucionárias. A solidão que você sente agora, portanto, não é só uma questão psicológica, nem sociológica. Ela é também um efeito colateral de viver num mundo que perdeu a experiência da totalidade e ainda não encontrou outro lugar. Hegel não quer voltar para a Grécia necessariamente, embora a gente identifique ali uma certa nostalgia, como eu falei para você. O Hegel está ciente de que a nostalgia não resolve, entende? Hegel não é um reacionário necessariamente. Mas ele também não se contenta com esse sujeito em pedaços, esse sujeito fragmentado, né? Perdido, navegando nesse mundo despedaçado. Talvez o que ele esteja pedindo para a gente, ou sugerindo pelo menos, não é para que nós deixemos de ser modernos, porque isso é impossível, concorda comigo, mas para perceber que a nossa solidão, a sua solidão, é um sintoma de uma pergunta um pouco maior. Que tipo de unidade, totalidade ainda é possível depois de um mundo que aprendeu a viver cindido, fragmentado, compartimentado, parcializado? Talvez a solidão moderna tenha sido inventada nesse período, mas o que a gente precisa inventar a partir de agora, aí é outra história. Essa aqui é uma aula de aquecimento sobre o tema solidão, que vai culminar com o lançamento do nosso Clube do Livro 2026, cujo tema é solidão, em que você não vai aprender comigo, você vai aprender com filósofos que refletiram sobre esse tema, lendo os livros, lendo os clássicos. Se você já está convencido de que quer entrar no Clube do Livro, entra para a lista VIP, cujo link está aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Lá você vai receber bônus que só quem vai receber é quem está na lista. Como eu sempre digo, você é o que pensa. Eu estou aqui para ajudar você a pensar um pouco melhor. Como sempre, fique com Sócrates.